Da vereadora. Ouvido a nova vereadora Giovanete Silveira. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os presentes, todos os nobres dessa casa, e queria iniciar aqui parabenizando, né, e agradecendo a todos os vereadores que foram para a cidade de Brasília, a qual tiveram lá lutando, né, trazendo boas novas aqui para essa casa e representando toda aqui a Câmara. Presidente, fiz a solicitação deste espaço para falar aqui mais uma vez de um tema super importante, a qual não é uma causa política, é uma causa humana. Falar sobre o Maio Laranja, falar sobre campanhas, falar sobre políticas de prevenção, para a gente estar fortalecendo as campanhas, as leis sobre crianças e adolescentes no nosso município. Isso precisa ser falo constante. Então, aí eu solicito esse espaço para falar que hoje, inclusive, agora pela manhã, aconteceu uma caminhada de alusão, onde os estudantes que já tiveram essas palestras trabalhadas nas escolas, hoje estiveram reunidos, fazendo uma caminhada de alusão ao Maio Laranja. Está apresentando para a sociedade, está falando sobre o canal de denúncia, né, o Disque 100, e essa pauta eu trago aqui para falar nessa tribuna, porque essa casa também, né, assim como representantes do povo, assim como família que nós somos, né, que nós temos, a gente precisa estar se falando e estar se fortalecendo a cada vez mais, porque é se falando que a gente vai estar combatendo, para que venha se falar de uma violência que quase 90% dos casos acontece dentro de casa, né? E aí, algo importante que a gente precisa falar, que vai acontecer na próxima segunda-feira, uma audiência pública aqui nessa casa, e essa audiência pública ela vai acontecer pela Câmara de Vereadores. Fiz o requerimento, mas é a casa que vai estar realizando essa audiência pública, porque a gente entende que se precisa ser falo, que precisa ser discutido. Então, foi convidado todas as autoridades, como Conselho, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, foi convidada a Promotoria de Justiça, um juiz da nossa cidade, o prefeito, o vice-prefeito, um secretariado, onde será um momento de discussão para estar fortalecendo ainda mais essa casa, né? Fortalecendo mais essa causa no nosso município. E aí algo que eu venho falar, é que, infelizmente, dados mostram que de janeiro a abril foram mais de 32 mil casos registrados pelo Disque 100, que é o canal de maior divulgação, onde as pessoas elas podem estar fazendo de uma forma simples e de um resultado rápido, de uma ação rápida, porque o Disque 100 ele recebe lá em Brasília e ele encaminha para os órgãos do município. É assim que funciona. E os espaços, como o Ministério Público recebe, o Conselho Tutelar recebe e o CREAS, para que esses órgãos, esses profissionais, eles vão atuar, vão investigar cada denúncia. Então, foram mais de 32 mil casos, só esse ano, de janeiro a abril. E aí, isso representa, gente, um aumento de 50%, referente ao mesmo período do ano passado. Então, isso é sério, isso é grave. Que quando uma criança, e outro dado importante, que a cada 2 minutos uma criança ela vem sofrendo algum tipo de violência sexual. Mas menos da metade delas nunca vão abrir a boca para estar falando para alguém. Elas vão se calar. Mas isso representa no desenvolvimento, no crescimento dessa criança, algo absurdo, né? Que vai comprometer todo o desenvolvimento dessa criança, desse jovem. Então, quando a gente fala em todos os espaços, quando a gente fala com os profissionais, para que se identifique ou nas unidades de saúde, quando se fala nas escolas, isso está fortalecente para que essa criança que está sendo vítima, ela pode saber que ela pode denunciar, que ela pode falar para alguém, que ela tem essa segurança de se falar. Então, mais uma vez, nobres, peço, né, a todos vocês que segunda-feira, todos juntos, a gente possa estar aqui reunido em uma causa só, junto com a sociedade que a gente convidou, acredito que estará presente, junto com todos os órgãos de proteção. Isso é uma causa que é uma causa humana, então é uma causa que é um compromisso, uma responsabilidade de todos nós.
nós. Então, era essa, presidente, a minha fala. Nova vereadora Givaneide, eu pedi uma parte só para parabenizar a senhora por ter nos trazido essa pauta para a casa, para a Câmara de Vereadores. É do nosso conhecimento, né, presidente? Desde a época que a senhora era secretária, a senhora sempre abraçou, sempre defendeu. Mesmo a gente estando em Brasília, a gente acompanhou suas falas na rádio, entendeu? E é isso, essa casa é parceira. Talvez, infelizmente, não tenha como eu estar aqui presente na segunda, que eu consegui marcar uma reunião lá na Casa Civil, em Recife, mas eu vou ver o que é que eu posso fazer para adiantar, para estar presente, sim. Viu? Mas caso eu não esteja, pode ter certeza que estarei junto com a senhora, estarei junto com as demais pessoas abraçando esta causa e fazendo com que exterminar essa questão aí. A gente não consegue, mas a gente vai fazer de tudo para que diminua, para que essas pessoas estejam cientes e sabedores de quais são seus direitos, entendeu? Mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço e muito obrigada. Então, essa é a minha fala, que a gente precisa estar falando, a gente precisa estar fortalecendo. E o que mais dói é porque, na verdade, em 90% dos casos, como eu já falei, é alguém que é do convívio da família, do convívio dessa criança. E, geralmente, o que acontece, ele ameaça essa criança. Então, precisamos falar. E aí, eu quero aproveitar, né, e convidar a todos que estejam acompanhando para se fazer presente na próxima segunda-feira, né, a toda a população, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, todos que acompanham aqui pela live. Porque quando uma criança ela é violentada, a frase que eu deixo aqui para finalizar, que quando uma criança ela é violentada, toda a sociedade falha. Mas quando uma sociedade se une para proteger as suas crianças, ela constrói um futuro mais digno, mais seguro e mais humano. Muito obrigada. Parabenizar a nobre vereadora Givaneide Silveira e reforçar o convite a todos os parlamentares, lideranças, né, imprensa, população em geral, para se fazer presente na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, a partir das 10 horas da manhã, nessa Casa Legislativa, para presenciar e debater também um tema que é de suma importância. Vale salientar, né, que foi um requerimento de autoria da nobre vereadora Givaneide Silveira. Nosso regimento é claro, cada vereador tem esse poder, né, que o nosso regimento está coberto. E aí a vereadora teve esse cuidado, essa atenção, por conhecer tão bem o tema, já nos representou aí na Secretaria de Assistência Social, e ela foi a autora do requerimento, e lógico, né, temos sim que atender essa solicitação, esse pedido da nobre vereadora, e debater o assunto, e faremos isso na próxima segunda-feira. Lembrar também que na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, haverá sessão ordinária, e logo em seguida, após a sessão, o início da audiência pública. Daí, Givaneide, inicia 10 horas e sem horário para encerrar, para finalizar. Até 1 ou 2 horas da tarde, se precisar mais, nós vamos ficar aí debatendo, que esse assunto é de suma importância. Da ordem do dia, da comunicação de liderança, não houver inscritos, da